Que a digitalização chegou ao campo para ficar, não há mais dúvidas. A presença das tecnologias digitais é uma realidade cada vez mais forte no campo. E esse foi o tema da última edição do Correio Rural Debates dessa Expo Inter, transmitido ontem ao vivo pela Rádio Guaíba e pelo YouTube do Correio do Povo. Mas como será o futuro da atividade agrícola e quais os desafios para que esse processo se consolide? Eu sou Thaís Teixeira e este é o podcast Correio do Povo Rural Especial Expo Inter 2021. Podcast Correio do Povo Rural. Oferecimento CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. E BRDS 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. O presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luiz Felipe Barros, destacou o exemplo da própria entidade como exemplo da digitalização nas relações. Com 2 meses de fundação, o Instituto foi criado a partir de conversas surgidas em um grupo de WhatsApp. A primeira assembleia presencial ocorreu na Expo Inter. A virtualização dos meios de comunicação foi o que criou o Instituto Desenvolve Pecuária. Nós fomos criados no meio da pandemia, né? Ainda esse ano somos infantes, temos 2 meses de CNPJ e já viemos galgando algum espaço e sempre na procura de construir pontes com as demais instituições, assim como o Senar, o Farsul e demais órgãos. Desde que fomos criados, e antes disso, porque já éramos um grupo de WhatsApp, a virtualização foi o que possibilitou a gente de se comunicar. Eu relato para vocês que nós fizemos uma assembleia presencial. Sabe quando foi? Quarta-feira, na Expo Inter. Nós não nos conhecíamos. Somos 240 membros que não nos conhecíamos e ainda brincávamos. Eu achei que tu era mais alto, eu achei que tu era mais baixo. E não estou aqui falando sobre os malefícios que a pandemia trouxe, mas sim sobre as formas de aprendizado que ela nos possibilitou. E essa forma de integração entre os membros, de forma virtual, com reuniões virtuais, com a Assembleia, porque o Instituto é uma associação sem fins lucrativos, a Assembleia de Constituição com mais de 150 pessoas foi toda feita de forma virtual. E aí eu deixo uma indagação aos ouvintes. Será que existiria Instituto Desenvolve Pecuária que está presente nas mais variadas cidades do estado, porque nós estamos espalhados por todo o estado? Se não fosse a virtualização, nós conseguiríamos juntar todas essas pessoas numa assembleia? Não, eu respondo para vocês, nós não conseguiríamos. Então, essas formas de comunicação que trouxe a facilidade foi o que originou o Instituto Desenvolve Pecuária, que remonta a um grupo de WhatsApp, onde era trocada muita informação, negócios, e como diz o matemático britânico Clive Hubbner, os dados são o novo petróleo. A informação é o novo insumo de negócio que te traz resultado. E a gente trabalha muito com a tecnologia e muito urgentemente com a questão da informação. Há 10 anos atrás, as 10 maiores empresas do mundo, 5 eram petrolíferas. Esse ano, as 10 maiores empresas do mundo, 5 são empresas de informação, Facebook, Google e etc. Tá? Então, a gente sabe que a gestão da pecuária moderna passa pela informação, porque te permite planejamento, te permite criar estratégias e te permite atingir um resultado mais efetivo. O engenheiro agrônomo Fabiano Simões, conselheiro da Câmara de Agronomia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, destacou que a questão da digitalização no campo está intrinsecamente ligada à busca por produção mais sustentável. Na avaliação dele, a agricultura do futuro vai ser na ponta dos dedos, impulsionada pela mudança que está ocorrendo dentro das universidades com a adoção de cada vez mais tecnologias pelos estudantes. De acordo com ele, a transformação digital faz com que a atividade seja mais minuciosa e exige que o produtor trabalhe de certa forma como um gestor de dados, de modo a transformar essas informações em produtividade. Que houve uma mudança abrupta do meio manual para o digital, né? Isso foi de uma forma bem, de forma
temerária, um pouco surpresa para todos. Mas talvez tenha sido uma injeção dolorida, mas que vai funcionar muito bem, né? Afinal, se a gente buscar um pouquinho sobre a evolução da agricultura, nós vemos lá desde a década de 60 com a Revolução Verde, passamos pela década de 90 com sistemas mais integrados aí, né? E chegando aí a 2020, a 2000, até mais no futuro, aí uma agricultura aí com uma complexidade muito mais minuciosa em todos os quesitos, né? Então, não há dúvida que o agricultor ele vai ter que saber trabalhar muito mais com os dados, de recuperar esses dados, né? E poder transformá-lo ele numa resposta em produtividade. Muito bem, mas claro que com o auxílio de toda a pesquisa, com todos os nossos órgãos, né? Emater, Embrapa, universidades e por aí vão, né? Todos os institutos. Então, se a gente olhar para esse tempo e complexidade da agricultura desde a década de 60 no Brasil até os dias atuais, foi uma evolução natural que todos foram aprendendo a lidar com elas, né? Então, o meio digital, o meio tecnológico, a agricultura 4.0 que está agora em voga, é algo que, sem dúvida, o agricultor ele tem que se assimilar. O que eu posso dizer é que eu, como professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, sim, os nossos jovens hoje estão se formando agrônomos, né? 20 anos, 25 anos, eles são muito mais capazes dessa interpretação digital, né? Eles têm uma facilidade enorme, né? Nós sofremos a mudança de sacar dinheiro no caixa automático. Não podemos deixar isso, então a gente conviveu com isso. Eles já nasceram nesse meio, né? Então, hoje, para eles fazer uma programação, lidar com o cotidiano com um smartphone, ele é muito mais simples lá no campo do que recuperar esses produtores hoje que estão aí na faixa de 40, 50, 60 anos, colocarem ele nesse meio. Vão ter uma dificuldade. Mas, com essa pandemia, com certeza, eles tiveram que fazer isso na marra. O coordenador de formação profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Rio Grande do Sul, Humberto Moraes, destacou que, por mais que haja evolução tecnológica, a atividade agrícola sempre será dependente das pessoas, mesmo com o processo de robotização já em curso em algumas atividades do setor. De acordo com ele, muitos produtores rurais com idades mais avançadas têm dificuldades em operar as novas tecnologias que são dominadas pelos mais jovens. Para esse público, o Senar conta com um programa de inclusão digital. Moraes observou ainda que, com o início da pandemia, diversas atividades da instituição passaram a ser ministradas online por meio das novas ferramentas de comunicação. Ainda assim, ele disse acreditar que as aulas e cursos em formato presencial não correm risco de desaparecer. Curso de tratores agrícolas, manutenção e operação, você tinha mão na massa. Mão na massa. Logicamente, com o advento da pandemia, tivemos que nos reestruturar. Muitos eventos, muitos cursos, Sandro, não podemos estruturá-los, né? Você dá um curso totalmente de forma virtual, online, de tratores, é bem diferente do que você fazer um treinamento sobre nota fiscal eletrônica, um curso num formato híbrido, né? Ou de forma semipresencial, onde você tem um formato online de X horas e depois tu complementa essas horas indo na propriedade rural num turno onde você leva daí mais a prática. Exemplo, um curso de operação de drone, é mais fácil. Está aqui o Luiz, que trabalha muito com pecuária. Não adianta a gente querer, né, Luiz, dar um curso que era presencial e trazer de um formato híbrido, o EAD, de manejo sanitário. Você passa a teoria, quando que eu tenho que fazer a vacinação, os controles sanitários, com controle de carrapato ou vermes, mas é diferente do que você lá sentar com o produtor ou com os seus parceiros, funcionários e, olha, você tem que aplicar uma vacina nesse local, no animal, desse formato. Você passa os teóricos, mas eu acho que a pandemia nos ensinou que muitos eventos, muitas ações de formação e de conhecimento técnico, conseguimos levá-lo de uma forma virtual. O diretor técnico da Emater, Alencar Ruggeri,
Afirmou que a pandemia da Covid-19 e as restrições de circulação aceleraram o processo de digitalização no campo. Ruggeri considera que o sucesso na atividade está relacionado ao tripé planejamento, profissionalismo e gestão. Como exemplos, citou os aplicativos de gestão utilizados na pecuária leiteira, atividade em que o controle de custos é fundamental. Outro exemplo é a Feira Virtual da Agricultura Familiar, que possibilitou um novo canal de vendas a agricultores familiares gaúchos que foram prejudicados pela pandemia. Ao mesmo tempo, as novas ferramentas ampliaram o poder de alcance dos eventos promovidos pela Emater, segundo o diretor técnico. Na definição de Ruggeri, trata-se de um momento fantástico para a transformação do setor, que permite alcançar um novo patamar na comunicação com o consumidor dos produtos agrícolas. Eu vejo que a digitalização ela já existia. O que nós não fazíamos era praticar, quer dizer, você fazia muitas coisas que hoje, um ano depois, 1 ano e meio de pandemia, você já acha quase absurdo que você fazia. Então, daqui a pouco, daqui a 1 ano, nós vamos achar que isso aqui que estamos fazendo também é quase... Então, a dinâmica, ela teve uma velocidade muito grande. Eu tenho como um tripé de sucesso das atividades é planejamento, profissionalismo e gestão. Eu acho que a digitalização, ela vem como dar sustentação a esse tripé. Quer dizer, hoje eu consigo ser mais profissional usando as ferramentas que nós temos à mão. Eu consigo fazer gestão, principalmente a gestão, eu acho que isso sim é o que mais se aproxima da digitalização, é a gestão que ela é obrigatória, ainda mais num ano desses que nós tivemos um avanço muito grande em termos econômicos da atividade agropecuária, de maneira geral, não é toda, mas nós tivemos um avanço. Então, a gestão ela é fundamental. E aí, o profissionalismo no desenvolvimento disso, ele também é o sucesso da atividade. Então, o que me coloca hoje uma situação que como empresa e como ser humano, é uma pressão muito forte, que nós perdemos muito o contato, quer dizer, nós saímos do só contato para só digital. E isso, ao menos internamente na instituição, nós temos muito cuidado. Ontem nós fizemos um evento com mais de 600 participantes sobre a cigarrinha do milho. Então, assim, a responsabilidade de quem está fazendo, ela aumentou muito. Sim. Porque é quase que nem nós estamos falando da Guaíba. Mas este evento foi online? Online. Então, assim, é quase que nem nós estamos falando da Guaíba. O cara que vem falar, tu tem que ter uma responsabilidade maior do que está fazendo, né, Humberto? Um dia de campo, um evento lá numa comunidade, hoje não tem mais. Hoje a responsabilidade, ela é absoluta. Então, assim, nós temos que fazer esse aprendizado também do digital, certo? Ele não retorna, mas ele tem assim, eu tenho ouvido de produtores que ele está cansado muitas vezes do digital, da pressão que você sofre. É muita informação, então nós vamos passar agora por um período de maturação. A digitalização no campo deve seguir avançando à medida que os produtores forem percebendo os benefícios adquiridos pela sua implementação. A Expo Inter vai até amanhã no Parque de Exposições da Assis Brasil, em Esteio. Os ingressos devem ser adquiridos pelo site expointer.rs.gov.br. E lembre-se de acompanhar a entrega do Prêmio Destaques Correio do Povo Expo Inter 2021 nas nossas plataformas digitais no domingo, a partir das 8 horas da noite. Eu fico por aqui. Até mais! Oferecimento CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. E BRDE 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver.